Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luísa Chalub e aqui a gente está falando sobre o direito das obrigações. Estamos tratando da modalidade das obrigações. Bom, agora a gente vai ver o direito das obrigações na sua classificação com relação à pluralidade de sujeitos. Para quem está chegando agora, eu recomendo que você volte no bloco anterior, porque eu acho que vai ficar mais claro se você fizer o estudo de todas as modalidades das obrigações de uma vez. Então, recomendo que isso seja feito. Agora, no que diz respeito à pluralidade de sujeitos, as obrigações elas podem ser únicas ou compostas. Essa classificação das obrigações, aliás, ela é bastante importante porque dentro das obrigações compostas estão as obrigações indivisíveis, que é uma das modalidades das obrigações mais cobradas em todas as provas de concurso, então é importante que vocês saibam. Mas vamos lá. A gente está falando aqui da pluralidade de sujeitos dentro das obrigações, mas como a gente sabe, as obrigações, para que elas existam, elas já têm que ser plurimas, elas já têm que ter mais de um sujeito. Sendo que essa pluralidade de sujeitos, ela tem que estar presente nos polos opostos. Então, tem que ter um devedor e um credor, pelo menos. Ou seja, eu não tenho obrigação se eu tiver apenas um sujeito. Eu tenho que ter pelo menos dois. Então, quando a gente fala aqui da pluralidade de sujeitos, o que a gente quer dizer é a pluralidade de sujeitos no mesmo polo. Então, quanto à pluralidade de sujeitos no mesmo polo, essa obrigação ela pode ser única ou composta. Se eu tenho apenas um credor e um devedor, eu vou ter uma obrigação única. Agora, se eu tenho mais de um credor ou mais de um devedor ou, tanto faz, mais de um credor e devedor, essa obrigação vai ser composta. Então, por exemplo, se eu tiver um devedor e dois credores, é composta. Dois devedores e um credor, ela também é composta. E dois ou mais devedores, dois ou mais credores também vai ser composta. Basta que em um dos polos das obrigações eu tenha mais de um sujeito. Tudo bem? Então, por sua vez, as obrigações compostas, elas podem ser classificadas de três formas diferentes. Elas podem ser divisíveis, indivisíveis ou solidárias. Bom, as obrigações divisíveis e indivisíveis, elas são baseadas no critério do objeto. Então, se aquele objeto ele é divisível ou se aquele objeto é indivisível. Suponhamos que eu tenho a obrigação de entregar R$100 e tenho no polo passivo dessa obrigação, ou seja, como devedor dessa obrigação, eu e minha irmã temos que entregar R$100 para João. R$100 é um objeto divisível ou indivisível? Divisível, né? A pecúnia, o dinheiro, ele é um objeto divisível. Então, eu posso entregar R$100 entregando R$50 e minha irmã entregando R$50. A gente pode estipular que eu vou entregar 40, ela vai entregar 60. Pela regra geral do Código, as obrigações as obrigações divisíveis, elas são pagas cada um pela sua cota à parte. Então, nessa obrigação de entregar R$100, se não tiver nada estipulado em contrário, eu entrego 50 e a minha irmã entrega 50. Então, a gente vai ter aí a divisibilidade desse objeto de R$100. Eu vou entregar R$50 para João, minha irmã vai entregar R$50 para João. No final, ele vai ficar com os R$100. Tranquilo, as obrigações divisíveis, elas são bem tranquilinhas. Só tem que fazer a conta, dividir aquele valor ou número de objetos pelo número de pessoas ali, pelo número de devedores. E, gente, a mesma coisa com relação aos credores. Suponhamos que eu seja devedora de uma obrigação de pagar R$100 para João e José. Como eu efetuo esse pagamento de forma apropriada? Eu pago R$50 para João e R$50 para José. R$50 para cada um deles. Uma divisão chamada de divisão pro rata, bem simples, bem tranquila. Agora, e as obrigações indivisíveis, gente? O que são as obrigações indivisíveis? Nas obrigações indivisíveis, eu tenho mais de um devedor, ou mais de um credor, ou ambos.
porém o objeto dessa obrigação não pode ser divisível. Por exemplo, eu tenho obrigação de entregar um cavalo para João e José. Eu tenho como pegar esse cavalo, dividir ao meio, entregar metade para João, metade para José? Não tenho como fazer isso. A mesma coisa se eu e minha irmã temos que entregar um cavalo para João. Tem como eu pegar metade do cavalo, minha irmã pegar metade do cavalo, a gente dá para João e ele junta as duas metades? Não tem. Existe uma indivisibilidade fática aí do objeto. Então, para diferenciar, gente, se uma obrigação é divisível ou indivisível, a gente tem que olhar para o objeto. E aí, vale a pena recordar lá, a gente falou sobre isso aqui, na questão dos bens. O próprio Código Civil traz um regramento sobre a divisibilidade e indivisibilidade dos bens. Então, é interessante fazer essa revisão para a gente chegar aqui, quando for resolver as questões, que a gente consiga resolver as questões de forma mais fácil, porque a gente vai conseguir identificar se aquela obrigação ela é divisível ou indivisível. Tudo bem? Agora, prosseguindo aqui então, a gente viu que a obrigação é divisível ou indivisível de acordo com o objeto. Agora, se a obrigação é divisível, a divisão fica pró-rata, fica tranquilo. E se a obrigação é indivisível, como que a gente faz? Bom, se a obrigação é indivisível, suponhamos que seja uma indivisibilidade, eu tenho 2 devedores, eu e minha irmã temos que entregar um cavalo para João. Como que a gente vai fazer para resolver essa obrigação? Dois devedores, por exemplo, eu pego esse cavalo, entrego esse cavalo para João, e aí eu fico no prejuízo porque a minha irmã também devia e ela não pagou nada? Não. Agora a gente vai fazer uma espécie de compensação. Como? De acordo com a pecúnia, de acordo com o valor desse cavalo. Então vamos supor que esse cavalo aí, por acaso, valesse R$100 também. Agora, o que João queria era R$100? Não, queria o cavalo. Eu vou lá e entrego o cavalo. Agora, eu deveria ficar com o pagamento de uma quantia equivalente a R$50 e a minha irmã também. O que a gente faz agora? Ela me entrega os R$50. É o que a gente chama, o código chama de equivalente. Então, o equivalente ao preço daquela coisa. A mesma coisa se eu tiver mais de um credor. Vamos supor que eu tivesse que entregar um cavalo para João ou para José. Se não tem nada estipulado no contrato, se eu tenho que entregar o cavalo para João ou José, os dois são credores, a regra geral do código é que a escolha recai sobre quem? A gente já falou sobre isso. A escolha vai recair sobre o devedor. Então, o devedor vai poder escolher se ele quer pagar para João ou para José. Ah, mas isso ajuda muito o devedor? Em alguns casos pode ajudar, gente. Vamos supor que João é vizinho desse devedor e José mora em uma outra cidade. Imagina os gastos que esse devedor teria de ir lá na outra cidade, levar esse cavalo, não é uma coisa que tem um transporte fácil. Então, essa escolha recaindo ao devedor, em muitos momentos ajuda sim. Então, prosseguindo aqui, se eu efetuo esse pagamento para João, por exemplo, que é o meu vizinho, e aí José ele vai ficar no prejuízo, como é que vai ficar? Não. Aí, quem vai pagar o equivalente nesse caso é João. João recebeu aquele cavalo que valia R$100 e ele ficou com os R$100, ele ficou com o cavalo inteiro. O que ele vai fazer? Ele vai deixar José no prejuízo? Não, de forma alguma, ele vai ter que entregar R$50 para José. Tudo bem, gente? Então, nas obrigações compostas, quando a gente fala aqui de obrigações divisíveis, obrigações indivisíveis, a gente tem um critério simples, porque a gente tem que olhar para o objeto. É o objeto que vai dizer para a gente se aquela obrigação ela vai ser divisível ou indivisível, e aí a gente vai ver, se ela for divisível é pró-rata, cada um paga a sua parte, cada um recebe a sua parte. Agora, se ela for indivisível, uma das partes vai efetuar o pagamento por inteiro ou vai receber o pagamento por inteiro, e aí tem que acertar com a outra parte para que não haja um enriquecimento ilícito. Até aí bem tranquilo, né? Mas a gente falou que existem também as obrigações solidárias. As obrigações solidárias, gente, são aquelas nas quais ou um dos devedores, embora haja mais de um, pode ser demandado pela obrigação toda, ou um dos credores pode cobrar aquela obrigação toda, se for mais de um credor.
e tanto o devedor tem que pagar, quanto aquele credor, ele vai ter que receber. Agora, a solidariedade, ela se impõe por lei ou por vontade das partes. Esse é o chamado princípio da não presunção da solidariedade, que está no artigo 265. Então, gente, observação importante, artigo 265 do Código Civil, façam um asterisco do lado, vocês têm que saber o que esse dispositivo fala, é o princípio da não presunção. A solidariedade não se presume, ela deriva da lei ou da vontade das partes. Então aqui, gente, embora estejamos falando de obrigações compostas, isso não tem mais nada a ver com a possibilidade de divisão ou não do objeto. O que eu tenho que olhar? Tem que ver se a lei obriga que aquela obrigação seja solidária ou a vontade das partes fez com que essa obrigação fosse solidária. Por exemplo, o exemplo de lei que obriga que a responsabilidade, a obrigação seja solidária. Caso de pensão alimentícia, tanto pai quanto mãe são solidariamente responsáveis pelo sustento dos filhos. Então, suponhamos que o sustento do filho seja lá de R$ 1.000 por mês. O filho tem que receber R$ 1.000. Para ele não interessa se esses R$ 1.000 vêm da mãe ou se esses R$ 1.000 vêm do pai. Ele precisa de R$ 1.000 para sobreviver. Ele pode cobrar tudo da mãe ou ele pode cobrar tudo do pai e depois eles acertam entre si. Esse pagamento do equivalente, para evitar o enriquecimento ilícito, ele continua ocorrendo da mesma forma. Agora, aqui nesse caso, embora a gente esteja falando de pecúnia, né, que é um valor, é um objeto divisível, valores em dinheiro são divisíveis, na verdade isso serve para facilitar aquela vida daquele credor. Tudo bem? Então, em alguns casos excepcionais, a lei entende, principalmente nos casos de pensão alimentícia, a lei entende que é importante facilitar a vida daquele credor. Esse caso específico, por exemplo, a pensão alimentícia serve para garantir a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, direito à saúde, direito à educação daquele menor. Então, é importante sim que ele possa cobrar tanto de um quanto de outro. Mas isso também pode ocorrer por vontade das partes, simplesmente porque as partes querem. Então, vamos supor que tem uma empresa pequena e ela quer negociar com uma empresa grande. Essa empresa grande fala, olha, até posso negociar com você, posso te ajudar, mas que para que a gente celebre esse contrato, eu quero também que a gente faça uma obrigação solidária de uma empresa, vamos supor, de médio porte, porque aí, se você não me paga, eu posso cobrar dela. Então, isso também é uma possibilidade de ser imposta pelas partes, tudo bem? As obrigações solidárias, elas podem ser passivas, ativas ou mistas. A gente fala de solidariedade passiva quando eu tenho mais de uma pessoa no polo passivo, podendo ser demandado da cobrança da integralidade da dívida. Então, eu tenho mais de um devedor. Solidariedade ativa, quando eu tenho mais de um credor que pode cobrar a integralidade da dívida e ele pode ser obrigado a receber a integralidade também. E tenho as obrigações solidárias mistas, que eu tenho mais de um credor e mais de um devedor, e a solidariedade ali, ela está presente em ambos os polos, tudo bem? Agora, gente, eu falei com vocês que a gente não ia ver dispositivos legais, com exceção das disposições gerais acerca da solidariedade. Então, eu coloquei esses 3 dispositivos aqui que eu quero recordar eles com vocês. A gente já falou aqui principalmente do artigo 265, mas eles são super importantes, então eu faço questão que a gente dê uma olhadinha neles, que vocês leiam também, marquem no código de vocês, tudo bem? Então, primeiro ponto aqui, disposições legais acerca da solidariedade. O artigo 264, ele traz o conceito, ele fala: a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Exatamente isso, né? Se eu tenho mais de um credor solidário, qualquer um deles pode cobrar a dívida toda, tem direito à dívida toda. E se eu tenho mais de um devedor solidário, cada um deles pode ser obrigado a pagar a dívida toda. E o artigo 265, que é aquele que eu falei que é o mais importante de todos, que é o princípio da não presunção. Ele diz: a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, a solidariedade, ela pode ter 2 fontes definidas, né? Ou a lei ou a vontade das partes. Eu não posso presumir a solidariedade, não posso achar que naquele caso concreto deveria existir uma solidariedade ou que a questão me direcionou para aquele ponto se não tiver expresso, tá? Cuidado com isso, porque as bancas normalmente fazem isso. Tentam te direcionar
para a ideia de que existe uma solidariedade quando na verdade não há. Tudo bem? E, por fim, o artigo 266, que é o último dispositivo em relação às disposições gerais da solidariedade. Diz o artigo 266 que a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos codevedores, ou cocredores ou codevedores, e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para outro. Sim, gente, isso é completamente possível. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha aqui uma solidariedade passiva, eu tenho mais de um devedor. Um dos devedores tem que efetuar o pagamento no estado do Rio, o outro devedor tem que atuar o pagamento no estado de São Paulo. Um devedor tem que efetuar o pagamento à vista, o outro devedor tem que efetuar o pagamento a prazo. É isso, não tem problema nenhum que a gente tenha diferentes modalidades em relação àqueles devedores ou àqueles credores dentro de uma obrigação solidária. Tudo bem? Gente, para a gente encerrar aqui as classificações das obrigações, antes de eu passar para um informativo de jurisprudência que eu queria ver com vocês, e 3 questões de concurso que eu separei para a gente ver aqui, para a gente fechar esse assunto, para a gente amarrar esse assunto de vez, a gente precisa ver ainda outras modalidades de obrigações. Essas outras modalidades de obrigações, elas são cobradas muitas vezes nas provas de concurso. Então é importante que vocês saibam, embora elas não tenham um regramento específico no código, ou se elas têm artigos esparsos, elas não têm realmente um regramento coeso, sistematizado ali. Mas é importante que a gente saiba, tudo bem? Primeira classificação aqui que eu quero falar com vocês é a chamada classificação das obrigações em si mesmas. Em si mesmas, as obrigações elas podem ser classificadas como obrigação moral, obrigação natural ou obrigação civil. Bom, o que é obrigação civil, gente? A obrigação civil é essa obrigação que a gente vem estudando desde então. Obrigação civil é aquela que reúne todos os elementos, todas as qualidades indispensáveis para que ela possua os efeitos de uma relação jurídica civil. Então, ela tem que ter sujeitos, objeto e vínculo jurídico. Essa é a obrigação civil, na forma lá dos elementos que a gente estudou no primeiro módulo aqui, no primeiro bloco que a gente falou em relação ao direito das obrigações. Então, nas obrigações civis, eu tenho sujeitos, objeto e vínculo jurídico. E as obrigações naturais, gente? A gente também já falou brevemente das obrigações naturais. As obrigações naturais, elas têm quase todos os elementos das obrigações civis, exceto um. Dentro do vínculo jurídico, falta a responsabilidade. É o caso, por exemplo, das dívidas de jogos não permitidos, os jogos ilícitos ou tolerados. É o caso, por exemplo, das dívidas prescritas. Nesses casos, eu tenho sim obrigações, eu tenho sim deveres, no entanto, não existe exigibilidade. Então, essa obrigação é uma obrigação natural e não uma obrigação civil. Temos também a obrigação moral. O que é a obrigação moral, gente? A obrigação moral é uma obrigação que ela existe única e exclusivamente na cabeça daquele sujeito. Por exemplo, a obrigação de pagar o dízimo é uma obrigação moral baseada em uma crença religiosa. Obrigação de fazer uma doação, obrigação de dar água para as pessoas na rua. Enfim, todas elas são obrigações que a gente não tem nenhum aspecto jurídico envolvido. As pessoas cumprem aquelas obrigações porque elas têm uma crença moral, religiosa, ideológica de que aquela obrigação tem que ser cumprida. Mas, em verdade, elas não reúnem nenhum dos elementos das relações jurídicas obrigacionais baseadas no Código Civil. Tudo bem? As obrigações, gente, elas também podem ser classificadas como obrigações de meio, obrigações de resultado ou obrigações de garantia. As obrigações de meio são as obrigações típicas dos profissionais liberais. Em regra, os profissionais liberais, eles se comprometem a cumprir obrigações de meio, ou seja, de executarem ali o seu trabalho da melhor forma possível e aí, quem sabe, alcançar o resultado pretendido, que pode vir ou pode não vir. É o caso, por exemplo, do advogado. Quando você ajuiza uma ação para o seu cliente, você fala, olha, a gente tem tais chances, a gente tem tal jurisprudência a nosso favor, a gente pode utilizar de tais recursos, caso a ação não seja julgada procedente.
No entanto, você não tem como garantir aquele resultado específico. Mas a gente tem obrigações também de resultado em algumas categorias específicas de profissionais liberais. O que são obrigações de resultado? São aquelas nas quais você promete o resultado em si, você promete que você vai efetuar todas as ações necessárias e que você vai alcançar, sim, um determinado objetivo, que era o objetivo almejado pelas partes. Por exemplo, a gente tem o caso do médico cirurgião plástico, no que diz respeito à cirurgia plástica e estética. Vamos supor que uma pessoa ela vai fazer uma redução no seu nariz. Essa pessoa não existe a possibilidade, a gente não vai considerar que essa obrigação foi adimplida, se essa pessoa faz uma cirurgia para redução do nariz e sai dessa cirurgia com o nariz maior do que entrou. Porque o médico não pode alegar ele não pode falar, olha, eu usei ali o melhor bisturi, eu usei a melhor anestesia, usei os melhores meios, instrumentos que estavam à minha disposição, porém não cheguei no resultado pretendido. Porque nesse caso específico, o que a gente quer é justamente, o que a gente visa é justamente o resultado. Então, nas obrigações de resultado, a gente só considera que aquela obrigação está adimplida, que ela cumpriu a função social dela, quando efetivamente a gente consegue chegar àquele resultado pretendido, aquele resultado combinado. Por fim, gente, a gente tem as obrigações de garantia. Alguns doutrinadores dizem que as obrigações de garantia, em verdade, elas são submodalidades de obrigações de resultado com uma finalidade específica. Exemplo de obrigação de garantia, seguro de carro. O que a obrigação de garantia te diz? Te diz que se você tiver um fator específico, que é o sinistro, você tem a garantia de que você vai ter aquele dinheiro de volta. Então, suponhamos que o meu carro dê perda total porque ele capotou no barranco. Qual é a garantia que o seguro me dá? O valor integral do meu carro de volta, de acordo com o que tiver previsto na pólice, mas normalmente é isso. Então, na verdade, as obrigações de garantia seriam obrigações de resultado com um fim específico. Que fim específico é esse? É de não deixar você perder patrimônio. É se ocorrer o sinistro, o seu patrimônio ser preservado. Então, o resultado seria a preservação do patrimônio daquele contratante, daquele seguro, daquela garantia. Tudo bem? Prosseguindo aqui nas classificações. As obrigações, elas também podem ser de execução instantânea, diferida ou continuada. As obrigações de execução instantânea são aquelas nas quais você inicia agora, você combina agora com aquela pessoa e imediatamente a execução daquela obrigação ela ocorre. Por exemplo, gente, quando você vai na cantina da sua faculdade comprar uma água, essa é uma obrigação de execução instantânea. Ao mesmo tempo que você efetua ali a entrega do dinheiro, você diz que você quer uma água, ele te entrega a água e aquela obrigação está adimplida. Agora, a gente tem obrigações que elas podem ser de execução diferida, são as obrigações a termo ou a prazo. Então, por exemplo, se eu pego um dinheiro emprestado com a minha irmã e eu falo, olha, vou pegar esse dinheiro hoje, mas te pago daqui a 10 dias. A obrigação, ela tem o seu início hoje e a sua execução, o seu cumprimento, o seu adimplemento daqui a 10 dias. Então, esse cumprimento, esse adimplemento, ele é diferido. Temos, por fim, gente, nessa classificação, as obrigações continuadas. Seriam, então, as obrigações continuadas. As obrigações continuadas são aquelas nas quais elas são periodicamente renovadas no tempo. Por exemplo, pagamento de aluguel. Se você mora num apartamento, numa casa que é alugada, todo mês você vai pagar aquele aluguel. Então, eu pago esse mês que vem eu pago de novo, mês que vem eu pago de novo. É uma obrigação que ela se perpetua no tempo. A sua execução, ela é continuada. Tudo bem? Prosseguindo aqui, gente, as obrigações, elas também podem ser puras e simples, condicionais, a termo e modais. Gente, obrigações puras e simples são aquelas que não têm nenhum elemento acidental. Então, elas não têm condição, elas não têm modo, elas não têm termo. As obrigações condicionais são aquelas que têm qualquer modalidade de condições, sejam condições suspensivas, sejam condições resolutivas. A termo, gente, a termo são aquelas obrigações que têm realmente um prazo, né? Então,
se eu combino hoje, aquele exemplo que eu dei ali da obrigação diferida, se eu combino hoje para pagar daqui a 10 dias, é porque eu tenho um termo, um prazo. As obrigações diferidas normalmente trabalham com termo, normalmente trabalham com prazo, mas podem trabalhar também com condições, por exemplo. Tudo bem? E as obrigações modais são aquelas que têm modos, né? Falamos com relação a isso, a gente impõe modos. Os modos são as questões que são impostas dentro dos contratos liberais, dos contratos benéficos. Bom, prosseguindo, as obrigações elas podem ser também líquidas ou ilíquidas. As obrigações líquidas são aquelas que eu olho para a obrigação e desde já eu sei o valor a que elas correspondem. Eu sei exatamente quanto daquela moeda ou quanto daquela coisa, daquele bem específico eu quero. Agora, as obrigações ilíquidas são aquelas que eu não consigo simplesmente, olhando para aquela obrigação, chegar a essa conclusão. Por exemplo, gente, um exemplo de obrigação líquida. Eu quero o pagamento de R$100. Essa é uma obrigação líquida, porque eu sei o seu valor, R$100. Agora, outro exemplo de obrigação líquida. Eu quero o pagamento de 3 vezes R$100. Quanto que eu quero, na verdade? Qual o valor dessa obrigação? R$300. Então, isso é importante, gente. Também são obrigações líquidas, aquelas que eu alcanço o resultado por mero cálculo aritmético. Então, se eu tenho todos os elementos para efetuar esse cálculo desde já, desde o momento da contratação, lá desde o momento que é combinado aquela obrigação, eu considero que essa é uma obrigação líquida, ainda que aquele valor não esteja expresso com todas as palavras. Agora, as obrigações ilíquidas são aquelas que eu não tenho o valor exato dela determinado e eu também não tenho de imediato como descobrir esse valor. Então, por exemplo, eu quero o valor de 10 vezes as ações da Petrobras no dia 30 de dezembro de 2025. Tem como saber quanto vão estar valendo as ações da Petrobras nesse dia? Não tenho. Tem como descobrir isso agora por mero cálculo aritmético? Não, também não tenho. O que eu tenho que fazer então? Esperar. Enquanto isso, essa obrigação é ilíquida. Tudo bem? Prosseguindo aqui, gente, chegando à última classificação das obrigações. As obrigações também, elas podem ser classificadas como principais e acessórias. Bom, aqui, gente, mais uma vez eu remonto vocês àquela revisão que a gente fez lá de bens, lá em parte geral. Bens principais e bens acessórios. Os bens principais são aqueles que têm existência própria, enquanto os bens acessórios são aqueles que dependem de um bem principal para que eles possam existir. Um exemplo, então. Contrato de aluguel, uma obrigação de pagar aluguel, era uma obrigação principal. Agora, um contrato de fiança, uma obrigação de pagar a fiança, é uma obrigação acessória. Se por acaso esse contrato de aluguel ele é extinto, vamos supor que eu morasse numa casa e resolvo me mudar para uma outra casa. E aí eu extingo esse contrato de aluguel, ele deixa de existir. Da mesma forma, deixa de existir o contrato de fiança. Por quê, gente? Porque a gente vai aplicar aqui também o princípio da gravitação jurídica, o princípio que diz que o acessório segue a sorte do principal. Então, se o principal está extinto, o acessório também estará extinto. Tudo bem, gente? Bom, então essas eram as outras modalidades das obrigações que eu queria falar com vocês. Eu vou fazer mais um bloco ainda para a gente falar sobre uma jurisprudência específica e 3 questões que eu separei que eu acho que são importantes para demonstrar para vocês aqui nos casos concretos como isso vem sendo cobrado em provas e etc. E a partir daí a gente vai estudar as outras questões relacionadas ao direito das obrigações. Então, por exemplo, a transmissão das obrigações, o seu adimplemento e o seu inadimplemento. E aí a gente fecha o direito das obrigações. Lembrando que é importante que vocês ressaltem, que vocês saibam aí as questões doutrinárias, porque a leitura do código, é claro que ela é super importante, mas se você fizer a leitura desacompanhada do conhecimento doutrinário, você vai acabar ficando um pouco perdido, tudo bem? Por isso aqui a gente está falando mais dessa parte relacionada a justamente a doutrina, e estou fazendo remissão, estou fazendo referência a alguns dispositivos específicos. Não esqueçam de curtir o curso PED no Instagram e de se inscrever aqui no canal. Mais uma vez eu deixo o meu contato à disposição para vocês. O meu e-mail é profluisachalub@gmail.com.
Então, se vocês ficarem com dúvida com relação a qualquer tema desse que a gente está trabalhando aqui, é só entrar em contato, tudo bem? Muito obrigada!